O microfone está desligado, Lu. Vamos orar então. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, queremos agradecer por cada vida aqui presente nesse estudo, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós compreendamos, ó Deus, as suas maravilhas, os seus grandes feitos na vida, na nossa vida e na vida da história do mundo. O Senhor é o Deus que reina sobre todas as coisas e muitas vezes nós não entendemos algumas questões, mas podemos descansar, ó Deus, na tua aliança. Que o Senhor fez uma aliança conosco e jamais vai desistir de nós. E eu quero te agradecer por isso. Obrigado pelo seu imenso amor, pela sua imensa bondade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa, que bom que a missionária Lu já tocou no assunto aqui, bem legal com a gente, de que nós precisamos ter claro, né, na compreensão da Escritura, de que a nossa vida, ela é vida a partir da aliança que Deus fez com a gente. E nós estudamos a semana passada que a aliança no Velho Testamento, ela foi feita... E aí nós conversamos aqueles pontos lá. A aliança lá no Velho Testamento foi feita com Abraão, teve a criação, lá nos 5 primeiros livros, a criação. Aí foi feita a aliança com os patriarcas. Aí teve o êxodo, e o povo do Egito o povo de Israel foi libertado do Egito. A aliança que Deus fez com a lei, os 10 mandamentos, e a aliança que Deus fez, então, com o povo de Israel, né? Essa era a base nossa. Depois nós vimos no Novo Testamento a aliança que foi feita em Cristo, em Jesus. E conversamos que ela foi feita uma aliança que é superior à primeira aliança. Porque na primeira aliança existia a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. E na segunda aliança, nós temos a fidelidade de Jesus nos representando. Então, ela é uma aliança superior. Nós lembramos que toda a construção da nossa fé, ela se dá pela aliança em Jesus. Não é uma aliança conosco, é uma aliança em Jesus. Então, ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. É o texto do Novo Testamento. E a infidelidade nossa não é aceita pelo nosso coração, pela presença do Espírito Santo, né? Então, hoje nós vamos estudar um assunto também que é muito texto aqui, mas ele é um assunto bem simples, tá? E muito importante para a gente. Lembra que nós estamos estudando sobre uma introdução à hermenêutica. Para quem está chegando hoje a primeira vez, a palavra hermenêutica é essa ideia de compreensão do texto. E nós estamos falando que existe uma chave central para a gente entender a Bíblia, que é Jesus, a partir dessa aliança. Então, para nós, tudo tem a ver com a aliança que Deus fez conosco. Então, a gente vai para a lição de número 7. Pode passar, Cris, por favor? O pastor Cristiano ajeita as coisas que eu coloco aqui. A gente sabe que tem algumas coisas que são muito, muito difíceis na Bíblia. Já sabemos disso, não é uma coisa tão simples. Inclusive, o apóstolo Pedro fala que Paulo escreve algumas coisas muito difíceis, mas a gente acredita que ela é clara e é convincente. Pode passar, Cris? Ok. Nós temos uma ideia de que a Bíblia fala no Salmo lá, de que luz para o meu caminho é a tua palavra. Agora, algumas coisas são muito difíceis. E elas são muito difíceis. Algumas coisas são muito difíceis. E elas são muito difíceis porque a luz é muito forte, mas ela também é muito difícil porque elas são muito difíceis porque a gente tem as nossas fragilidades. Então, a palavra mesmo diz assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, veja só, existe uma dificuldade no texto bíblico. Tá, texto bíblico é difícil, mas existe uma dificuldade maior, que é a dificuldade que tem nos homens.
vamos lembrar disso, gente. Ó, quando a gente fala de Bíblia, nós não estamos falando de um livro natural. Estamos falando de um livro sobrenatural. Ele tem um conteúdo natural. Tem gramática, tem história, tem regras. Qualquer pessoa naturalmente pode ler a Bíblia. Hoje eu estava preparando o estudo de domingo lá e lembrando disso. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e entender o que está no texto. Mas tem um conteúdo que é espiritual. E o texto, a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, existe uma dificuldade no texto, é real. Mas existe uma dificuldade que é no coração do homem, nos olhos, no ouvido e no coração. Pode passar? Ok. Então, nós vamos dar um exemplo. Alguém, por favor, leia aí Jeremias capítulo 36, versículos 20 a 26. Seja bem-vindo quem está chegando. Todo mundo chegou depois, Deus te abençoe. Alguém vai ler, então, Jeremias 36, 20 a 26? Quem achar, liga o microfone aí e lê para a gente, por favor. 36, o quê, pastor? 36, 20 a 26. 20 a 26. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou de câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, mas rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem ao rei a Jeramael, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Semelias, filho de Abdiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Olha só, foi lido para o rei e o rei se fechou. E queria prender Jeremias ainda. Por quê? Por causa da indisposição do coração do rei. Então, esse aqui é um primeiro problema que a gente tem com relação à palavra de Deus. O ser humano tem naturalmente uma indisposição para com a palavra. Por que tem essa indisposição? Quem ajuda nessa reflexão? Por que o homem tem uma indisposição com a palavra de Deus? Pecado, pastor? Pecado. Pecado. E aí é bom a gente lembrar disso, sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos sempre o pecado como algo que a gente fez de errado. E pecado é mais do que isso. O pecado é uma indisposição que existe no coração do homem com tudo aquilo que é espiritual. É possível, às vezes, que até nós mesmos, por causa do nosso pecado, a gente cria uma pré-indisposição. Nós não temos prazer na palavra. O rei foi lá e mandou rasgar. Aí, o texto, depois que Jesus vai estar tendo uma discussão lá com os judeus, diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis, né, vir a mim para teres a vida. O povo está errado ali, não queremos, né? Não quereis. Não querer vir a mim para teres a vida. Então, o povo judeu examinava a Escritura, julgava ter nela a vida eterna, mas quando chegou Jesus, eles não quiseram ir.
Pode passar, Cris? Ó, então, os ouvintes conheciam, mas não aceitavam. Examinavam a Bíblia, estudavam a Bíblia, mas eles eram duros de coração. Esse texto lá de Lucas, Jesus fala diretamente sobre isso. Eles tinham um conhecimento da ciência da Escritura. Eles eram craques de Bíblia. Lucas capítulo 11, versículo 52. Não, a Del está lembrando aqui. Até então o Espírito Santo não vivia neles, né? 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estão entrando. Então, assim, ele estava falando, vocês são fariseus, estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas fecham os seus corações e atrapalham outros. Então, o problema estava nos ouvidos dos ouvintes. Não era na palavra. Essa aqui é a primeira dificuldade que está sendo colocada para a gente. O problema nem sempre é a palavra. O problema é uma indisposição que tem no nosso coração. Alguém leia Zacarias 7, 11 e 12? Zacarias, já terminando o Velho Testamento lá, Zacarias 7, 11 e 12. Já pode ler do 9 em diante, Zacarias 7, 9 em diante. Oi, pastor, boa noite. Eu leio aqui. Por favor, Stephanie. É 7 do 9 em diante, né? É, até o 12. Assim falar o Senhor dos Exércitos. Executai juízo verdadeiro. Mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Gente, quando fala aí eles, fecharam os ouvidos, ficaram ensurdecidos, eram eles quem? O povo de Deus. Vamos lembrar disso. Nós estamos falando do povo de Deus. Quando o povo de Deus fecha os ouvidos àquilo que a palavra de Deus fala. Eu. Você. Quando eu e você fechamos nossos ouvidos à palavra de Deus, a gente vai perdendo o interesse. O dia vai passando, o tempo vai passando, e nós vamos ensurdecendo o ouvido. A gente vai tratando a palavra de Deus com indiferença, e ela vai ficando cada vez mais difícil. Né? Vamos passar? Ok. Então, o povo não quis aceitar a palavra enviada pelo Espírito. A cegueira e a dureza espiritual pode ocorrer com todos, mas especialmente aqueles que conhecem bem a palavra estão sujeitos a esse perigo. Vendo, não enxergam, e ouvindo, não percebem. Cris, quando você puder arrumar esses portugueses aí, como eu vou ditando, ele sai como não enxergo, né? Vendo, não enxergam, e ouvindo, não percebem. Por isso, Jesus vai sempre usar essa expressão. Quem tem ouvidos, ouçam. Quem tem ouvidos, ouça. Os nossos ouvidos, olhos e coração têm que se abrir diante da palavra do Senhor. Então, vamos sempre lembrando isso, gente. Um primeiro grande problema no nosso coração é uma indisposição que tem dentro de nós para entender a palavra. A palavra é difícil? Claro que é difícil. Tem coisa complicada na Bíblia, tem coisa muito complicada na Bíblia. Mas o que é mais difícil? É a dureza do nosso coração. É o ensurdecimento da nossa vida. É a gente se fechando. E nós temos mania de pensar que isso é um problema do não crente. Não, isso é um problema nosso. Nós temos esse problema. E aí, nós somos convidados a sermos bons ouvintes. 1 Coríntios 2, 11 a 16, por favor.
1 Coríntios 2, 11 a 16. Alguém leia? Eu posso ler. Por favor. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que reconheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó, aqui tem um aspecto muito importante para nós que queremos entender a palavra, queremos estudar a palavra. Ó, lembrando da palavra de Jesus em João 14, 26, 16, 13, que ele promete, ele diz assim, eu vou e vou deixar o Espírito, e o Espírito ensinará a vocês. O Espírito os guiará a toda a verdade. Aqui o apóstolo Paulo está falando, gente, não adianta ir para a Bíblia e tentar entender a Bíblia com a racionalidade humana. Não adianta ir com a inteligência humana. Ir para a Bíblia tem de ir na dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem confere ao homem os valores espirituais. É algo sobrenatural. Aí aqui nós temos um probleminha muito importante, histórico, que a gente tem que resgatar. Olha, nós tivemos, mesmo um pouco no escolasticismo, antes da Reforma Protestante, a gente teve um pouco isso, mas depois, assim, na Reforma Protestante, o Calvino é chamado de o teólogo do Espírito Santo, porque o Calvino vai insistir numa tese. A tese de que as verdades espirituais só se discernem pelo Espírito Santo. Tem que ter uma dependência do Espírito Santo. É algo sobrenatural. Depois da Reforma vem o Iluminismo. Quando vem o Iluminismo, aí o homem começa a desenvolver uma coisa mais racional. E aí o protestantismo começa a desenvolver essa coisa racional também. E as igrejas, até então todas tradicionais, elas começaram a olhar a Bíblia muito racionalmente. Nós fomos tirando esse sobrenatural. Nós fomos tirando essa dependência. Depois, quando vem o movimento dos avivamentos do século XVII, do século XVIII, agora tem uma busca maior do Espírito Santo para poder ajudar a ter uma compreensão melhor da Escritura. Pode passar aí, Cris, por favor? A ter uma compreensão melhor da Escritura. Mas nós perdemos de novo, porque aí começaram a procurar ciência na Bíblia. Ciência na Bíblia. Quando a gente começa a querer procurar ciência na Bíblia, a gente começa a ter problema. Aí nós viemos com a década de 40, a década de 50, já do século passado, e as pessoas querendo, agora descobriram, a gente estava falando que tem uma cidade lá em tal lugar na Bíblia, aí os arqueólogos acharam um lugar, olha, tá vendo? A ciência provou que a Bíblia é verdade. E aí nós começamos a ficar muito felizes porque a ciência provou alguma coisa da Bíblia. Chegou algum momento que a gente começou a botar a ciência acima da Bíblia. E aí vem o movimento liberal, na teologia liberal. O movimento da teologia liberal começa a negar os milagres da Bíblia, que eles vão atrás do Jesus histórico. Então não tem sentido Jesus nascer de uma mulher que foi gerada pelo Espírito Santo, uma gravidez que foi gerada pelo Espírito Santo. Não tem sentido Jesus multiplicar pães daquele tanto de gente.
Não tem sentido Jesus ressuscitar pessoas. Aquelas eram formas de animar a fé do povo. Então, as nossas igrejas foram ficando muito racionaizinhas. Quando veio o movimento pentecostal no final do século XIX, início do século XX, aí o movimento vem como uma reação a esse excesso de racionalismo protestante, e nós tomamos uma bordoada de estímulo a ver de novo o Espírito Santo. E agora a gente começa a entender isso sem o exagero pentecostal, sem o exagero racionalista do final do século XIX, início do século XX. É bom a gente lembrar esses textos. Ó, uma pessoa leia Efésios 1:18, outra pessoa leia Atos 16:14, por favor. Uma pessoa lê Efésios 1:18, outra pessoa Atos 16:14. Efésios. Atos 16:14. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ó, ela entendeu, não é porque ela foi inteligente, né? Ela entendeu porque o Senhor abriu-lhe o coração. Essa que é sempre uma angústia que tem entre nós, né? Por que Deus não abre o coração de todo mundo? Deus abriu o coração. A gente entra nessa lutazinha aí, que depois a gente vai acabar estudando ela em algum momento, estudamos lá na Confissão de Fé. Ela entendeu não é porque era inteligente, é porque Deus abriu-lhe o coração. Efésios 1:18. Tendo os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo, é engraçado essas orações de Paulo em Efésios, né? Ele não ora por saúde, ele não ora por riqueza, ele não ora por... A oração dele, tem duas orações aqui em Efésios. Uma oração é essa, assim: eu fico orando por vocês da igreja, pedindo a Deus para que ele ilumine os olhos do vosso coração para saberes qual é. Porque só o Espírito Santo de Deus é que pode iluminar a mente da igreja. Então, quando em Mateus, em Apocalipse, Jesus vai usar a expressão quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, é porque às vezes a igreja não ouve o que o Espírito diz. Quem? Eu, você. Eu, pessoa, eu, pastor. Às vezes eu posso não estar ouvindo o que o Espírito está dizendo. Pode ser que a Gileade inteira tenha dia que não ouça o Espírito falando. Pode ser que uma denominação inteira não ouça o que o Espírito está falando. Pode ser que a igreja inteira passe uns tempos sem ouvir o que o Espírito está falando. Então, a oração é pedindo isso, é pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração para entender. Quando alguém vai pregar a palavra lá na frente e a gente para e faz aquela oração: Senhor, em nome de Jesus, ilumina o meu coração, ilumina o pregador, torna o meu coração sensível, não deixa que os meus olhos fiquem vendados, que os meus ouvidos fiquem tapados, porque senão o Senhor fala e eu não ouço. É interessante a gente ver isso. Se nós vamos ler a Bíblia, cara, ninguém pode imaginar que vai ler a Bíblia e vai conseguir entendê-la. Então, assim, eu vou pedir a iluminação do Espírito Santo. Pode passar, Cris? Ok, ó. Então, veja bem. O Espírito Santo, ele vai nos conduzindo à verdade. O Espírito Santo vai nos fazendo entender coisas espirituais. E eu tenho certeza que eu não consigo falar aqui o que o Espírito Santo está querendo ministrar. Mas os crentes, sensíveis ao Espírito, sabem o que o Espírito está falando agora. Caramba, tem alguma coisa que está além da letra. Tem alguma coisa que está além do sermão que o pastor pregou domingo.
Tem alguma coisa que está além desse texto que eu li agora. Quando aquela pessoa diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele é um semi-analfabeto. E o coração dele entra num sentimento profundo de percepção do cuidado de Deus. Ele leu um versículo só, mas aquele versículo encheu o coração dele da presença de Deus. E ele sabe que aquilo foi o Espírito Santo. Essa é a nossa busca, né? Aí ele fala assim, tem duas maneiras do Espírito Santo falar conosco. A primeira é a palavra do Senhor. Ó, o texto de João 14, 26 vai falar assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo ia falar de quem? Do que Jesus disse. Gente, lembra disso. O papel do Espírito Santo é aplicar no nosso coração a obra de Jesus. Então, ler a Bíblia é procurar o que o Espírito está ministrando no nosso coração sobre Jesus. A nossa religião não é uma instituição. A nossa religião é uma pessoa. A nossa religião não é um conjunto de doutrinas. A nossa religião é uma experiência relacional com Jesus. Então, o que o Espírito Santo vai fazer é aplicar no nosso coração aquilo que Jesus ensinou. Nós entendemos que estamos na aliança começada agora em Jesus. Entendemos que temos nos 4 evangelhos e em Atos a essência dessa aliança. Tudo que Jesus ensinou, da seu nascimento até a sua ressurreição. Até a volta dele, né, que o Migdoni lembrou para a gente. Até a volta dele. Isso é o evangelho. As cartas de Paulo, elas vão trabalhar o Jesus. Então, quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Pode passar? Estou correndo, porque eu tomara que dê tempo aqui. Ó, então, visto que ouvimos as palavras do Senhor através da Bíblia, é de se esperar que recebamos e ouçamos o testemunho do Espírito Santo mediante o estudo da palavra. Então, o Espírito Santo fala comigo, no dia a dia fala. O Espírito Santo ministra ao nosso coração no dia a dia, ministra. Mas qual é o modo ordinário da ação do Espírito Santo? Através da palavra. Somente estudando e aprofundando-nos na palavra do Senhor é que recebemos a iluminação do Espírito para entender a palavra. Então, esse processo é um processo que vai acontecendo à medida que a gente estuda mais. Quanto mais estudar, mais eu entendo a palavra. Óbvio. Quanto mais leio, mais eu compreendo a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo ilumina e atua mediante a instrumentalidade da palavra. A palavra é a espada do Espírito. Eu desenvolvo intimidade com a palavra lendo a palavra. Ah, porque eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. A pessoa passa indiferente à palavra de Deus, ouve um sermãozinho, sem prestar atenção direito, uma vez por semana, às vezes buscando na internet ainda umas conversinhas lá no WhatsApp, está pregando lá, e aí está ainda passeando no WhatsApp, meio escondidinho, meio disfarçado, pouco contato com a palavra de Deus. Aí um dia vai ter um grande problema para resolver na vida, aí fala assim, eu preciso saber qual é a vontade do Senhor para mim. Aí é punk, cara. Aí é punk. Porque o Espírito vem falando faz tempo, o Espírito coloca a palavra à disposição e a pessoa não vai. Quando é pentecostal, ainda tem uns irmãos lá que são mais cheios do Espírito e se acredita nisso, e a pessoa vai lá para poder ver o que Deus está falando, e ainda tem gente que fala assim, ei, isso é que Deus te fala, meu filho, né? E aí as pessoas começam a acreditar nisso e vai buscar o que o outro tem para falar. Antes, eu preciso ter intimidade com a palavra, porque é a palavra quem vai iluminar.
o Espírito fala mediante a palavra, e essa ação dele é através do estudo da palavra. Então, ordinariamente, a forma do Espírito falar e a maneira de se entender a palavra é através do estudo da palavra. Pode passar? Aí tem um princípio. O Cristiano matou a pau aí, Cris. Você é o cara, bicho. Porque assim, ó, o Cristiano foi lá e já buscou essa figurinha aqui. Ó, tem coisas difíceis na palavra que a Reforma Protestante criou uma expressão. A Sagrada Escritura é o seu próprio intérprete. Ninguém pode concluir uma doutrina por um versículo. Esse versículo tem que estar ligado a outros. Quando um texto está difícil, a gente vai lá, aí o pastor Cristiano colocou aí, ó, vai lá na chave bíblica, a maioria das Bíblias tem lá embaixo uns textinhos aí ensinando outros versículos que estão ligados a ele. Se a pessoa não quer, ela vai através de uma chave bíblica. Amor, faz favor para mim. Ela vai atrás de uma chave bíblica. A terceira, eu acho. Não, essa é a quarta, isso aí. Hoje em dia, a gente usa muito pouco, né? Porque hoje em dia a gente tem na internet, então a gente vem aqui e procura aqui, é fácil. Mas quando era mais jovem, usava isso daqui, ó. Nisso daqui, a gente pegava uma palavra lá, uma palavra qualquer aqui, luxúria. Então a gente ia lá, pegava uma palavra, luxúria, aí tinha vários textos bíblicos. Então, era a chamada chave bíblica. Hoje em dia, não. A gente tem tudo na internet. Mas a ligação é, cara, um texto não pode resolver nosso problema. E um texto não pode ser nosso problema. Ele vai ter que estar sempre ligado com outro texto. O Cristiano está lembrando aqui que nos aplicativos tem versículos que são interligados, né? Então, nossos aplicativos hoje são muito mais fáceis do que antigamente. Bom, Jesus, quando está indo no caminho lá para Emaús com aqueles 2 discípulos, e eles estão falando a respeito de Jesus, Jesus começa a levá-los a crer citando a Escritura. Porque o que ajuda a gente a entender um texto que está difícil é a própria Escritura. Esse princípio, para quem vai estudar hermenêutica, ele é fundamental no caso da Reforma Protestante. Para nós, herdeiros da Reforma Protestante, a única base para a gente interpretar a Escritura é a própria Escritura. Nós vamos ter que ter outro texto que nos dá base para a gente poder crescer naquela doutrina. Pode passar, Cris? Ok, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais conseguimos entendê-la e explicá-la. O texto lá do Salmo 1:2, falando de que eu preciso meditar nela dia e noite. Bem-aventurado, aquele que medita dia e noite. O Calvino vai usar uma expressão dizendo assim que a gente precisa aprender a se tornar aluno da palavra. É bonita essa expressão, né? A gente se tornar aluno da palavra. Lá em 2 Timóteo, aliás, vamos ler esse texto, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Texto bastante conhecido. Alguém pode ler? 2 Timóteo o quê, pastor? 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O desafio é permanecer na palavra. Gente, importante para nós, cara, fundamental para nós esse instante. Não é o tanto que a gente participa de culto. Eu vou falar uma heresiazinha aqui, com todo respeito. Não é o tanto que a gente ora. É o tanto que a gente estuda a palavra. Sustenta a gente. Não é o que a gente fala para Deus. O que sustenta a gente é o que Deus fala para a gente. O que Deus fala para a gente. Então, assim, esse negócio da gente achar que nós vamos crescer espiritualmente de outra maneira
É muito complicado. É muito complicado. É estudo da palavra. Essa é a primeira forma. A segunda forma é que o Espírito Santo fala aos nossos corações através dos irmãos, de outros irmãos. De irmãos, obviamente aí ele é usado, né? A igreja. Então Deus ministra, o Espírito Santo fala comigo através da palavra e fala comigo através de outros irmãos. Naquele texto famoso de Atos capítulo 8, o oficial de Candace, a rainha lá, está indo, ele está lendo um trecho de Isaías, e aí o Espírito manda Filipe ir lá e explicar para ele, porque ele diz assim, eu não estou entendendo. Então Deus foi e se utilizou de Filipe para poder falar com ele. Nós temos o exemplo de Apolo, que era um homem poderoso na pregação, era um homem versado nas escrituras, era um homem conhecedor, mas ele precisou de Áquila e Priscila para poder ajudar mais, para poder ensinar mais. Então, Deus se utiliza de pessoas para poder nos ensinar. Pode passar, Cris? Hoje em dia, nós temos no Brasil o reverendo Augusto Nicodemos, né? O reverendo Augusto Nicodemos é uma coisa interessante, porque ele Deixa eu ver um livro aqui. Esse aqui, a pontinha vermelha aqui, é isso? Esse? É. O reverendo Augusto Nicodemos, ele é um mestre entre nós hoje. E aí tem até a possibilidade, agora em julho vai ter reunião do Supremo Concílio. Lá em Cuiabá. Pela graça de Deus, eu vou estar lá, se Deus quiser. E ele é um dos pré-candidatos a presidente da igreja. Eu começo a ter medo dele ganhar. Se ele ganhar, a gente vai perder esse cara que tanto ensina hoje. E ele tem um livro, esse livro aqui, ó, que aí, para quem se interessa, chama A Bíblia e Seus Intérpretes. Esse livro é sobre esse tema que nós estamos falando. Não é um negócio simplesinho, então já vou falar logo. Não é um negócio simplesinho, é para quem quer estudar mesmo, tá? Ele faz uma análise histórica de como é que foi acontecendo esse processo de interpretação da Escritura, até dentro daquilo que nós vamos falar aqui. Deus se utiliza... Não, deixa aqui. Deus se utiliza de mestres para poder nos ensinar. Efésios 3, 18 e 19... Alguém pode ler? Nós ainda vamos ter tempo. Se Deus quiser, estamos acabando. Efésios 3, 18 e 19. Alguém lê? A outra oração de Paulo. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós vamos aprender com todos os santos. Nós vamos aprender juntos. A comunhão com irmãos ajuda na interpretação, porque eu posso aprender dos outros. A gente aprende na discussão, a gente aprende na partilha. Aqui em casa, como esse lugar de diferentes, né? É muito legal quando a gente tem pastores, padres. Semana passada, sexta-feira, estava um pastor e um padre aqui. 2 teólogos, e a gente conversando, uma conversa longa, profunda sobre... É muito legal, cara, a gente aprende. Aí aquele dia que está o apóstolo, aí está o irmãozinho presbiteriano, o irmãozinho lá da igreja, não sei das quantas lá, e a gente aprende da partilha. O Espírito Santo ministra com a gente através da palavra e ministra na partilha. E não ministra da gente conversando só entre nós, não. A gente conversa com os diferentes e convive com os diferentes. É fundamental que isso aconteça, né? Pode passar, Cris? Já está terminando. Então, a ligação sempre é, eu preciso ter disposição de ouvir, de ser bom ouvinte, na palavra de Tiago. Eu preciso ter essa disposição. Agora, o que acontece? Nós não somos os primeiros que estudamos. Por isso, esse livro aqui é importante. Porque ele mostra como que na história da igreja, interpretações foram feitas de modo diferente em tempos diferentes. As essências
elas são mais ou menos as mesmas. Mas nós temos interpretações que foram muito diferentes em tempos diferentes. E aqui ele chama a atenção de uma coisa. A gente tem os primeiros séculos, os chamados pais da igreja, que vão mais ou menos até o ano 300. Aqueles homens, eu gosto muito de estudar os pais da igreja, aqueles homens definiram doutrinas muito importantes numa época que não tinha outros conhecimentos. Hoje em dia a gente estuda inclusive eles, para poder montar o nosso conhecimento. Depois nós fizemos os dogmas, que são essas grandes doutrinas, por exemplo, a doutrina da Trindade, é um dogma, construído lá no século IV, século V, muita briga, muita discussão, muito problema. Hoje, para nós, é um ponto fechado. As confissões, nós temos a Confissão de Fé de Westminster. São conhecimentos que foram acumulados pela igreja e que o Espírito Santo vai usando para poder nos ajudar. Então, é a maneira que eles expressaram a sua fé através daquele momento. Então, ela serve para a gente até hoje. Pode passar, Cris? Ela serve para a gente até hoje, porque a gente estuda e vai tirando lições para a vida da gente, né? Pode passar, Cris? Ok. Então, só que aqui tem um detalhe muito importante. A gente vai agradecer pelos reformadores, vou indicar de novo o livro, tá? Ó, a Bíblia e seus intérpretes, Augustus Nicodemos. A gente agradece por esses homens, principalmente homens, porque a igreja sempre foi muito fechada, né? Mas também por mulheres que ajudaram a fazer as interpretações daquilo que o Espírito Santo foi falando para nós. Agora, tem coisas que foram utilizadas para as perguntas da época, mas nós temos problemas hoje. Tem coisas que foram muito importantes para aquela época, mas tinham perguntas que não eram feitas ontem. Pode passar, Cris? Já tá? Tem perguntas que foram feitas ontem e não são feitas hoje. Agora nós temos desafios hoje. Por exemplo, hoje nós temos um problema do meio ambiente. Há 100 anos não se discutia isso. O que a igreja tem para dizer? O que a Bíblia tem para dizer sobre meio ambiente? O que a Bíblia tem para dizer sobre a explosão demográfica? Vai ter gente demais, gente tupindo. Daqui a uns tempos não vai ter carne para poder alimentar todo mundo. O que a palavra de Deus vai ter para isso? A questão da injustiça internacional, a crescente onda das religiões sincretistas, dessas misturas todas, a ameaça de uma guerra. Nós estamos agora batendo na trave de uma guerra, né? Se os Estados Unidos e a Rússia resolvem soltar uma bombinha nuclear só para poder se autoafirmar, o que a igreja tem para dizer? Então, a gente vai se utilizar desses conhecimentos do passado, se utilizar do conhecimento da palavra de Deus que o Espírito vai ministrando para poder formar aquilo que a Bíblia tem para dizer para o mundo hoje, para responder as perguntas do século XXI e não as perguntas do século XVI. Esse é o nosso desafio. Quem é que faz isso? O povo de Deus. Como? De duas maneiras. Estudando a palavra e ouvindo um ao outro. Estudando a palavra e fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Dependendo de quem? Dessa ministração do Espírito Santo. Então, é aquela hora que a gente ora ao Senhor e pede ao Senhor que Ele fale conosco, para que não seja só uma leitura, para que seja uma ministração do Espírito com a nossa vida. Fechamos a aula de hoje. Alguém quer falar, perguntar, tirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, por favor? Eu queria fazer um comentário, pastor, assim, porque eu, por exemplo, né, tenho muitos anos, né, de igreja e, assim, eu nunca li a Bíblia por completo. Sempre foi uma coisa, assim, muito espaçada e me envergonho muito disso. E aí eu fico, que nem domingo teve a oração lá com o Moreira, né? Uhum. E aí o senhor fez um comentário que uma vez levou ele no seminário. Isso. E aí eu fico pensando assim, eu falo, gente, como que uma pessoa consegue chegar a tanto conhecimento sem fazer um curso de teologia, sem, né? Uhum. Então, a gente vê que é algo muito espiritual mesmo, que envolve o aprendizado, a leitura da palavra, né? E assim, eu fico pensando, eu falo, nossa, como eu gostaria de aprender mais, sabe?
E aí eu fico ouvindo, que nem você falou do Augusto Nicodemos, o Arival Dias, o pastor Nandes Dias Lopes. São pessoas assim que tá sempre no meu eu abro a internet, eles estão, eu ouço no carro, então assim, isso vai dando sede, né, pastor? Mas eu, assim, de verdade, me sinto muito, muito pequena na frente de tantas pessoas, assim, como o Moreira mesmo e outros colegas, né, que existem na igreja. Eu falo, gente, como que é o caminho disso? Porque eu realmente eu gostaria de ter mais essa profundidade. Muito bom. Que bom que você se sente incomodada com isso. É ruim quando a gente não se incomoda mais, né? Aí a gente tá no sal. Mas que bom. Pastor, fala Migdoni. Naquela pequena heresia que o senhor disse que era, entre aspas, aí que o senhor fez o comentário, eu fiquei aqui me indagando aqui como o primeiro passo para a gente buscar a presença do Espírito Santo é a fonte é a palavra. Mas qual é o papel da oração em tudo isso? Né? Como, de certa forma, equalizar o estudo e a oração para que possamos realmente ser cheios do Espírito Santo? Então, é porque assim, olha, um problema que a gente tem com relação à oração, Migdoni, especialmente no ambiente que você veio, é porque em algum momento a gente começa a ter fé na oração. A oração, ela é um rito. Eu posso orar em silêncio, né? Eu posso orar em silêncio. A oração é um tempo que eu tenho diante de Deus para ouvir a ministração do Espírito. Então, a oração não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu ouço do Espírito Santo. O falo é uma ação ritualística. Eu acho que a palavra é boa com relação a equalizar. O problema é que não pode ter um só ou outro só. Se eu tiver um só, se eu tiver só palavra, aí eu viro esse intelectual textual que o fariseu tinha. Mas se eu tiver só oração, eu viro místico sem entendimento. Porque aí eu viro místico sem entendimento, né? E a Bíblia narra já desses misticismos sem entendimento. Agora, se a gente vai lembrar que o Espírito, ele ensina o que Jesus fez é através da palavra. Então, a oração é uma forma de me levar à palavra. Ela não pode ser em si. Ela precisa me levar à palavra. Então, acho que a luta está exatamente nisso. Só que aí eu vou insistir. Deus ensina pelo que ele fala e não pelo que eu falo para ele. A oração é o que eu falo para ele, a palavra é o que ele fala para mim. E assim, colocar isso junto é o desafio mesmo, equalizar é a palavra. Você tem razão nisso também. Agora, Verone, deixa eu falar uma coisa para ti. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? E aí eu vou falar com muita liberdade com você, porque a gente já se conhece há muito tempo. Se não tomar cuidado, daqui 10 anos tu tá falando da mesma conversa. Daqui 10 anos tu tá falando, eu nasci na igreja, o PPP, eu nunca li a Bíblia e tal, né? Quando a gente pega esse livrinho que nós estamos estudando, vamos lembrar que esse material não é meu, né? Esse conteúdo não é meu. Só as heresiazinhas, que aí elas são minhas, como a gente tá brincando, né, Migdoni? Mas o texto não é meu, né? Quando a gente pega um texto desse, cara, e ele vai lá e explica pra gente a teoria da aliança no Velho Testamento, no Novo Testamento, a superioridade da aliança no Novo Testamento em relação ao Velho. Quando a gente pega lá os 5 primeiros livros do Velho Testamento, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, faz um resuminho na nossa cabeça, a gente já entende tanta coisa. Quando nós pegamos os 2 livros, Deus e Seu Povo, os 2 livros, Deus e Seu Povo, cara, a gente entende o Velho Testamento. Entende o Velho Testamento. Tem gente na igreja careca que nunca se interessou por isso. E aí você fala, às vezes não é uma questão só de ler a Bíblia toda, né? Mas uma questão de entender a Bíblia mesmo assim. Então, a gente não precisa conhecer como Augusto Nicodemo, não vai dar muito trabalho. Acho que vai dar muito trabalho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, né? O Augusto Nicodemo, eu tive a oportunidade de sair daqui para ir de Paraná levá-lo, né?
E aí eu fui conversando com ele o tempo todo, assim, né? Só nós dois. E ele falou para mim que ele tem uma dificuldade. Ele lê um livro, como ele tem memória fotográfica, ele não esquece o que leu. E aquele negócio vai juntando na cabeça dele tudo. Eu falei, caramba, rapaz, isso é um sonho, né, da vida da gente. Sonho de qualquer pessoa, até dos concurseiros, né, pastor? De ter esse problema, né? Então, assim, agora, o lance é começar, né? O lance é começar. Mas eu acho que fantástico mesmo, isso o Moreira é exemplo pra gente. O Moreira é exemplo na aplicação, o Moreira é exemplo no esforço dele de fazer, mas o Moreira é exemplo, principalmente nessa coisa assim, de entender a Bíblia não como um livro só, de entender a Bíblia como palavra de Deus. Essa palavra de Deus para o nosso coração. E aí, ó, você vê com tudo isso, eu comprei os livros lá do John Stott, e na hora que eu pedi os livros lá, tinham 5 livrinhos, ele pediu só um sobre a Bíblia. E aí ele já acabou de estudar esse material que nós estamos estudando aqui, ele já está lendo esse livro do John Stott sobre a Bíblia, aí ele veio falar comigo ontem que ele quer comprar os outros livros. Mas o interesse dele é a Bíblia. Agora, há uns 4 anos na igreja, nós estávamos discutindo o tema para o ano. E aí o Moreira falou assim, a palavra de Deus. Na hora que nós estávamos lá, a liderança estudando o tema para o ano, o Moreira falou assim, a palavra de Deus. Nós discutimos, aí foi que saiu aquele tema do ano sobre a tua palavra. E nós fizemos a campanha de estudar o ano inteiro e tal. Porque é uma pessoa que está com isso guardado dentro do coração dele, assim, eu amo a tua lei. Eu amo a tua lei. A tua palavra é. Então, fica um desafio para a gente, né? Para a Verônica e para a gente. Vocês estão aqui, olha que bênção, né? Vocês estão aqui, a gente está aqui estudando. E é um desafio mesmo para a gente. Então, tomara que Deus anime o nosso coração a querer mais, aprender mais, porque é na palavra que está o alimento da vida da gente mesmo. Né? Pode orar mais. Pode ler mais, viu, né? Viu, Heavy? Hã? Heavy. Diga, Júnior. Uma das coisas importantes, né, de a gente procurar buscar entender cada dia mais, é para a gente também não ser engolido, porque hoje em dia a mídia, rapaz, ele coloca aí diversos astros da interpretação, né? E a gente, quando você falou aí que um dia encontrou, essa semana estava com um padre, um pastor, uma pessoa tal. Se você não tiver base, você é engolido. Porque tem avião aí na mídia à vontade, né? E hoje em dia a turma é viciada em mídia, né, cara? Só para comentar. Muito bom. E porque assim, tem essa coisa de gente... Tem gente que vai lá para a igreja no domingo à noite e já ouviu 3 sermões, né, cara? O cara tem uns jovenzinhos aí pregadores, tem uns jovenzinhos pregadores aí que tá numa onda de autoajuda muito legal, assim, e todo mundo gosta de ouvir e tal, você não sabe o que... Cara, nós estamos rodeados de mestres, assim, então é bom essa palavra do Júnior para o nosso coração também, né? Ok, vamos orar? A semana passada eu estava orando, aí eu fechei os olhos, orei, quando eu acabei não tinha mais ninguém aqui, vocês já tinham saído todo mundo, porque tinha acabado, porque o tempo acabou aqui, né? Porque a gente não tem assinatura, então eu tenho 2 minutos aqui, tá? Pai Celeste, muito obrigado pelo despertar do Senhor, para a importância da palavra na nossa vida. Ajuda para que isso se torne prática, Pai. Que teu Espírito nos desperte, abençoa a vida de cada pessoa aqui presente, presbítero Roque, lá do Mato Grosso do Sul, cada pessoa que chegou aqui, cada pessoa que vai assistir depois, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor receba a nossa gratidão. Muito obrigado por esse instante. Dá-nos amor à tua palavra sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.